Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Augusto, e o game que nós vamos analisar através deste vídeo é o South Park Stick of Truth. South Park The Stick of Truth trata-se de um game desenvolvido pela empresa Obsidian Entertainment e publicado pela Ubisoft, lançado em março de 2014 e disponível para o Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Nós jogamos e zeramos o jogo no Xbox 360, que é a versão que temos, e por isso o título desse vídeo menciona apenas o Xbox 360, mas como as versões do jogo são idênticas, todos os comentários e observações que fizermos aqui valem também para os demais sistemas. South Park The Stick of Truth é um jogo no estilo role-playing game, ou seja, um RPG totalmente produzido e construído com base na animação norte-americana de mesmo nome, South Park. South Park já não é mais novidade, é na verdade um desenho de humor negro criado por dois amigos norte-americanos, Trey Parker e Matt Stone, que se conheceram na época da universidade. O primeiro episódio da animação foi ao ar em 1997, ou seja, há quase 20 anos, sendo que até hoje são lançadas novas temporadas todos os anos, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. O desenho é e ficou conhecido por tratar de uma série de assuntos, alguns importantes, outros nem tanto, mas sempre de forma sarcástica, cruel, debochada e satírica. E sempre através de aventuras protagonizadas pelos seus 4 personagens principais, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, em histórias que se passam na fictícia cidade de South Park, que seria uma espécie de vale coberto de neve, situado no estado do Colorado. O universo de South Park, hoje em dia, é imenso, já foi objeto de inúmeros produtos, inclusive filmes e games. Outra característica bastante marcante e peculiar do universo de South Park é a linguagem utilizada. A animação é conhecida por usar e abusar de palavrões e pelas expressões e imagens de nudez e de cunho sexual. Os criadores não tiveram e não têm até hoje qualquer pudor. Justamente por isso, apesar de ser um desenho, o seriado é destinado principalmente ao público adulto. E seguindo esta mesma classificação, o próprio game que analisamos neste vídeo é voltado para maiores de 17 anos, ou seja, jovens adultos. A própria caixa do jogo menciona, por exemplo, que o jogo conta com sangue, referência a drogas, humor adulto, nudez, linguagem pesada de natureza sexual e violência. E apesar disso tudo, não se engane, a série é muito respeitada, especialmente nos Estados Unidos, já tendo ganho incontáveis prêmios. Esse game sobre o qual versa essa análise é o mais recente baseado neste desenho e no universo de South Park. E quase todos os personagens e locais que tornaram o seriado conhecido estão presentes no jogo. A bem da verdade, e eu vou comentar isso mais adiante, o game é tal qual estarmos assistindo a um episódio da animação na televisão. Tudo. Os personagens, os diálogos, os palavrões, os locais, os cenários, as vozes, as paisagens, os temas, os assuntos, é tudo muito fiel ao desenho e está presente nesse jogo. Bom, feitos esses comentários introdutórios, vamos passar agora para o game propriamente dito. Como eu disse no início, South Park The Stick of Truth é um RPG. Um RPG em que você assume o papel de uma criança que acabou de se mudar para South Park junto com seus pais. Tanto que os demais personagens do jogo vão tratando você como The New Kid, ou seja, como a nova criança. Assim que se inicia o game, os pais do nosso personagem nos mandam sair de casa para fazer novos amigos e, ao assim fazer, descobrimos uma brincadeira que está sendo feita pelas demais crianças da cidade. Brincadeira esta no estilo medieval, em que duas gangues, a dos humanos e a dos elfos, disputam a posse do Stick of Truth, cuja tradução mais adequada para o português nos parece ser o cajado da verdade, o qual daria ao seu possuidor o poder sobre todo o universo. No início do game você é apresentado primeiro à gangue dos humanos, liderado por Cartman, e da qual faz parte também, por exemplo, Kenny. Cartman nos explica sobre o cajado da verdade, nos fala do seu poder, da sua importância, do conflito com os elfos e daí por diante. Ele nos coloca para escolher uma facção entre cavaleiro, ladrão, mago e judeu que vão influenciar nos nossos atributos e nas características do nosso personagem ao longo do jogo, bem como apresenta também o básico da mecânica da luta do game, que é no estilo de turnos e sobre o qual eu vou voltar a comentar mais pra frente. Todo o enredo, portanto, do game, pelo menos nessa primeira parte, é no sentido de manter a posse deste cajado. As missões principais do jogo têm isso como justificativa principal, dentro dessa brincadeira, entre aspas, da qual os garotos da cidade participam. Os nossos primeiros rivais, nesse contexto, são os elfos, liderados por Stan e por Kyle, mas que no decorrer do jogo passam a ser nossos aliados frente aos novos inimigos que vão surgindo. Essa aliança, digamos assim, entre elfos e humanos passa a ser ainda mais necessária porque, paralelamente à brincadeira pela posse do cajado, outros acontecimentos, que envolvem, por exemplo, uma conspiração do governo, alienígenas e por aí vai, vão ocorrendo em South Park e vão se misturando e se confundindo até com a brincadeira das crianças, mas que exigem a atenção e a ação delas. A história por trás do game, portanto, é basicamente essa. E como as missões vão surgindo? Bom, elas vão aparecendo e se acumulando, na verdade, de forma natural.
Conforme você faz uma missão, ou está tentando encontrar este ou aquele item ou pessoa, você vai encontrando personagens, e não raro estes vão nos propondo outras missões que vão se empilhando no nosso catálogo. O game tem, portanto, tanto missões principais, vamos chamá-las assim, quanto missões secundárias, que não são necessárias para o desenrolar da história principal e para terminar a campanha do jogo. As missões secundárias são as mais diversas possíveis. Em uma delas, por exemplo, você encontra o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, Al Gore, e este lhe pede para colocar 3 sensores em 3 locais diferentes da cidade. Em outra, também a título de exemplo, você deve encontrar cuecas para serem entregues aos gnomos. Já as missões principais, por outro lado, estão todas vinculadas de uma forma ou de outra à história do jogo, ou seja, a brincadeira pela posse do cajado, sendo que, conforme você está cumprindo uma, outras, necessárias à primeira, vão surgindo. Por exemplo, em determinado momento do game, Cartman, enquanto líder dos humanos, pede que o nosso personagem convença as crianças góticas a se juntarem à nossa gangue. Quando encontramos os góticos, para que eles considerem a nossa proposta de aliança, eles nos solicitam diversas coisas, como nos vestir de gótico e lhes trazer um cigarro, por exemplo. Aí você sai à caça da vestimenta para se parecer como um gótico, dos cigarros e de outras coisas. É mais ou menos nesse espírito que as missões vão surgindo e se acumulando. E todo o game, juntamente com as missões, sejam elas as principais ou as secundárias, se desenrolam, lógico, na cidade de South Park. Cidade esta que, na prática, se resume a umas 8 ruas, paralelas e transversais, e que encontramos vários dos principais lugares que aparecem no desenho. Existem, por exemplo, o Colégio das Crianças, a igreja, a delegacia de polícia, a prefeitura, lojas de estabelecimentos comerciais, o centro comunitário, restaurantes, um parque, além de casas e residências e das ruas e suas calçadas. E o legal é que você tem acesso a todo o mapa, a todo momento do game, sendo que o mapa te informa o nome dos locais e você consegue ver e saber como deve fazer para chegar até cada um deles. Ao longo da cidade ainda, encontramos placas vermelhas, que são 12 ao todo, que habilitam uma espécie de serviço de transporte rápido e que possibilita nos movimentarmos entre os principais locais do mapa de maneira ainda mais fácil e célere. E só para registrar, o game não se restringe 100% àquilo que enxergamos no mapa. Há locais que também precisamos visitar e que contam com algumas missões, como uma nave espacial e o Canadá, por exemplo, mas que a princípio não aparecem no nosso mapa. Ao longo do game podemos nos movimentar para cima, para baixo e para os lados, pelas ruas e pelas calçadas, entrar nas casas e nas lojas e, dentro delas, acessar os cômodos, como os quartos, os banheiros e por aí vai. A movimentação é bem livre, digamos assim, e parece idêntica ao desenho. Logicamente, há muitos locais que precisam de chaves para serem acessados, chaves estas que temos que encontrar pela cidade. Podemos também, se utilizando da arma que vestimos, bater e interagir com as pessoas e objetos que encontramos pelo caminho, obtendo daí reações e consequências das mais diversas, inclusive o início de batalhas. Nosso personagem tem ainda outras opções de ações, que são habilitadas durante o game e, quando liberadas, são acionadas com os botões superiores do controle, e que vão desde a soltar peidos até atirar em objetos com a nossa arma de distância, entre outras ações, e que eu não vou individualizar aqui cada uma delas para não atrapalhar a surpresa de quem ainda não experimentou o jogo. Na maior parte do game ainda, enquanto vamos caminhando pela cidade e pelos locais, inclusive durante as batalhas, temos um amigo que nos acompanha. Quem assume este papel no início do jogo é Butters, do lado dos humanos, sendo que conforme o jogo avança, outros vão ficando à disposição. Cada um destes personagens que nos acompanha, ainda, tem as suas ações próprias, que em determinados locais são necessárias para seguirmos em frente no jogo, além de habilidades e golpes próprios para as batalhas. E o mais legal quanto a isto, principalmente para fins das batalhas, é que podemos alterar o personagem que nos acompanha a todo momento. Com o desenrolar do game, ao vencermos batalhas e ao cumprirmos missões, vamos ganhando experiência, e conforme esta aumenta, ganhamos level. Outra coisa interessante é que também acumulamos dinheiro conforme o jogo se desenvolve. E são diversas as formas de obtermos dinheiro, que vão desde abater nos parquímetros das ruas, até pegar o dinheiro dos inimigos que derrotamos e vasculhar gavetas e armários das casas e locais em que entramos. Também podemos vender itens que vamos encontrando, tanto nas lojas quanto para os mendigos comerciantes, o que também serve para aumentar o nosso patrimônio. E para que serve o dinheiro? Bom, o dinheiro serve para comprarmos itens, armas e equipamentos. Nosso personagem carrega diversos itens de diferentes categorias, que variam entre armas de punho, armas de tiro, capacetes, luvas e armaduras, estas todas tendo influência direta nos nossos atributos de força, dano e defesa. Existem também outros itens, vários dos quais têm importância direta, como brinquedos, peças de roupa e todo tipo de bobagem com o espírito de South Park por trás, se é que vocês me entendem, que também podemos coletar e vender. E por fim, encontramos também as poções, estas sim fundamentais para vencermos as batalhas
e para vencermos a campanha principal. E eu vou explicar o porquê. Nosso personagem tem 3 barras que têm implicações diretas no desenrolar das batalhas. A barra de vida, chamada de PV, ou seja, pontos de vida, a barra de poder, chamados de PP, pontos de poder, e a barra de mana. Para entendermos o funcionamento das 3 barras, vamos aproveitar e comentar a sistemática das batalhas. Ao longo do game, enfrentamos diversos inimigos, que vão desde garotos de outras gangues e mendigos, até animais como ratos, gatos, cobras, vacas, ursos e lobos, e outros seres inerentes à história, como aliens, bebês, zumbis nazistas, bactérias e gnomos. Nossos inimigos encontram-se no cenário enquanto caminhamos pelas ruas de South Park ou nas casas e lojas em que entramos. Algumas batalhas nós podemos evitar, passando correndo pelos inimigos, por exemplo. Já outras tantas são obrigatórias e pertencem à campanha. Quando a batalha começa, entramos na tela das lutas, que é bem específica. As batalhas se dão no modo de turnos, ou seja, primeiro ataca um lado, depois o outro. Nosso personagem, nas lutas, tem algumas opções diferentes de ações. Em todos os turnos podemos utilizar uma poção e fazer um ataque, sendo que os ataques podem ser físicos, com as nossas armas, de habilidade ou de magia. Você só pode usar um destes ataques por rodada. As mesmas coisas valem para o nosso companheiro, que pode usar uma poção e um ataque por turno. E a mesma coisa vale, logicamente, para os nossos inimigos. Os ataques físicos se dão conforme as armas que carregamos e os danos que causamos nos inimigos dependem da força e dos atributos de cada arma. Já os ataques de habilidade são ataques especiais que habilitamos e melhoramos conforme o jogo avança. Sempre que aumentamos um level, ganhamos pontos para serem distribuídos nas nossas habilidades. Estes ataques são totalmente diversificados e variados. São todo tipo de coisa. Desde se transformar num touro e atacar os inimigos, até, por exemplo, atacá-los com o taco e bolas de beisebol. Já os ataques de mana são para as magias. Quando estamos numa batalha, ao utilizarmos um ataque de habilidade, a barra de poder diminui, assim como acontece com a barra de mana nos ataques mágicos. As poções, sobre as quais falei antes, servem para repormos essas barras durante as batalhas. A diferença é que, a cada nova batalha, a barra de pontos de poder sempre se enche automaticamente, o que não ocorre com a barra de mana, que precisa necessariamente de poções. Do contrário, ela não será preenchida e você não poderá usar ataques de magia nas lutas subsequentes. Quando a barra de vida de um dos personagens se esgota, ele sai da luta. Quem tirar todos os personagens do lado adversário primeiro, vence a batalha. Os aspectos básicos das batalhas são estes. Evidentemente que existe uma variedade imensa de golpes, de combinações de armas e equipamentos e ataques. Lembrando que, na maioria das lutas, temos um companheiro que tem os próprios ataques, tanto físicos quanto de habilidade e de magia. Ou seja, as possibilidades de desenvolvimento das batalhas são quase infinitas. Se vencermos uma batalha ainda, podemos coletar os itens dos corpos dos adversários. Por outro lado, se morrermos, é como se desse um game over. Você tem que voltar e refazer a luta até vencê-la, salvo se ela for opcional, aí você pode optar por evitá-la. Outra coisa que é muito legal e que merece ser destacada é o fato de que durante o game podemos a qualquer instante, através de um simples clique, acessar uma espécie de inventário, que é na prática uma interface, que contém todas as informações do nosso personagem e do game. Podemos ver, por exemplo, quais são os nossos amigos, podemos consultar e alterar nossos itens, armas e equipamentos, consultar nossas habilidades, o mapa, as missões, tanto as pendentes quanto as já finalizadas, bem como examinar e alterar o personagem que nos acompanha. Temos acesso a todas essas informações a qualquer momento, e isso é muito legal. Especificamente quanto às missões, vale destacar que, ao acessarmos este acervo de dados, o mapa nos informa onde devemos ir para dar continuidade a cada uma das diferentes missões pendentes. Certamente há quem não goste disso e ou que considere isso como um fator a deixar o jogo talvez muito fácil, mas na nossa opinião é um recurso muito útil e legal, e que deixa o game agradável e com uma fluidez interessante. E definitivamente não tira a graça do jogo, pois o mapa apenas mostra onde devemos ir, mas estando nos locais, o que fazer e como fazer é com você. Bom, o game não é tão grande, mas também não é tão pequeno. Nós levamos em torno de 13 horas para terminar a campanha pela primeira vez, sendo que não sabíamos nem nunca tínhamos lido nada a respeito do jogo, ou seja, fomos descobrindo tudo na hora. Como também não sabíamos quais missões eram facultativas e quais eram necessárias para conduzir ao fim da história principal, fomos fazendo um pouco de cada, ou seja, quando terminamos a campanha, algumas das missões secundárias também já haviam sido cumpridas. Ficamos dentro do tempo previsto pelo site How Long to Beat, que estima em torno de 11 horas para fazer apenas a campanha principal, em torno de 13 horas para a história principal mais algumas missões secundárias. Para terminar o game 100%, o site prevê em torno de 17 horas e meia. Quanto aos gráficos, só nos resta rasgar elogios ao jogo. O game é idêntico às imagens que temos e vemos quando assistimos a um episódio do seriado na televisão. É tudo muito fiel ao desenho.
Daí porque a sensação que temos quando jogamos é que estamos literalmente vendo um episódio. A mesma coisa vale ser dita com relação ao som, principalmente quanto às vozes dos personagens, que são as mesmas do desenho, e que deixam o game muito agradável, divertido e fiel à proposta. Quem é fã do seriado vai realmente se apaixonar pelo game. De forma geral, o game foi muito bem recepcionado pela crítica mundial, recebendo notas razoáveis para altas dos principais sites especializados. O site da IGN, por exemplo, deu nota 9, o GameSpot deu nota 7, o All Games também deu nota 7, e no Metacritic encontramos uma nota agregada que varia entre 82 e 85, varia conforme o sistema que você for analisar. Há quem coloque o game inclusive entre os melhores de 2014, ano que vale lembrar, teve games bem fortes como Far Cry 4, Shadow of Mordor e Dragon Age Inquisition. Há quem diga também ser este uma das melhores e mais fiéis adaptações feitas da televisão para o videogame. E sob essa perspectiva, realmente, não há com o que discordar. O game realmente pegou a essência do desenho e seus elementos mais característicos. Nós, da Twins Gamers BR, apesar de não sermos fãs de carteirinha do seriado da televisão, também gostamos do jogo. Ele é divertido, proporciona muitas e boas risadas e tem uma fluidez muito boa. Não a ponto de colocá-lo como o melhor jogo de 2014, mas suficientemente bom, bonito e divertido para classificá-lo com uma nota de 7.5. De forma geral, o game honrou as expectativas que foram criadas enquanto se aguardava pelo seu lançamento. A forma como este sucesso, e dá para chamar de sucesso, vai se manter ou progredir, veremos ainda neste ano, em 2016, com o lançamento do seu sucessor, cujo nome, pelo menos até o momento, é South Park The Fractured Butthole, previsto para sair tanto para o Play 4 quanto para o Xbox One e para o computador. Atualmente, no Brasil, o jogo está com preço aceitável. Apesar de haver lojas que continuam pedindo preço de jogo novo, em torno de R$200, não é difícil encontrar o game por menos de R$60. Por R$200, aliás, você encontra hoje em dia até a edição de colecionador, que traz, entre outras coisas, um mapa e uma mini estátua do Cartman. Nos Estados Unidos, você encontra o jogo na versão simples facilmente por menos de $20. Enfim, pessoal, é isso aí. Se você puder, pedimos que comente o vídeo, deixe a sua opinião e se gostou, deixe um favorito e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e pela atenção e até a próxima. Abraço, valeu, falou!